O secretário-geral de Assuntos Humanitários da ONU disse que Gaza está ficando sem vida. A AFP, agência internacional parceira do UOL, destaca que soldados israelenses abriram fogo aí, como a gente falou, pelo menos 110 mortos, segundo o Hamas, e o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir em caráter de urgência para falar sobre esse incidente qualificado de massacre pelas autoridades do Hamas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que mais de 25 mil mulheres e crianças palestinas morreram em Gaza, né? A gente falou esse número agora há pouco. 30 mil mortos o total, pelo que a gente tem de informação. Diante disso tudo, professor, a fala do presidente Lula, ela estava correta, né? É claro que houve toda uma questão semântica de usar uma palavra, de usar. Mas quando a gente vê essas imagens, é preciso denunciar, né, professor? Não dá para ficar quieto. O problema é exatamente esse, né? É o problema eterno da Segunda Guerra Mundial que o Couto lembrou, né? Não é possível você olhar o horror e ficar em silêncio, né? Você é conivente com ele. Isso é evidente, né? É evidente também que o que nós estamos olhando aqui, as imagens são impossíveis de negar, né? Você está vendo um formigueiro humano em busca de alimento, em busca de comida, desesperado em busca de comida. Isso não, essas imagens, elas trazem memórias muito duras, né? E que, de certa forma, lembram atitudes e formatos de crimes de guerra que são indiscutíveis. Não adianta muito, né? O Tales lembrou bem, não adianta muito nós fazermos uma discussão semântica sobre a palavra genocídio e ele continuar a acontecer, né? O problema não está na definição linguística exata de genocídio. O problema está em nós pararmos essas situações, né? O quadro está bastante complexo e eu acho que, de algum modo, você disse, né, mais uma reunião do Conselho de Segurança, né? Eu seria capaz de apostar alguns tostões de que, mesmo nessa reunião do Conselho de Segurança, se for votado um novo pedido de cessar-fogo, uma nova ordem de cessar-fogo, eu temo que o governo Biden vete a decisão. Não é possível. Eu não acredito. Professor, isso aí eu discordo. Não é possível que, a essa altura, vendo essas imagens, o Biden possa vetar o cessar-fogo. Eu não posso acreditar. Você lembra, Vicocho, que há uma semana atrás a origem do veto era exatamente que as negociações são muito sensíveis e nós estamos à beira de um cessar-fogo. E foi vetado. Um acordo que era um pedido da Argélia, era uma proposta da Argélia. Nesse quadro, hoje, com essa tensão, nós precisamos ler isso politicamente. Talvez o governo Biden coloque numa situação de balança trágica. Desculpe a expressão. Sempre. Quantos votos eu vou perder dos progressistas se eu fizer isso? E quantos recursos, e especialmente apoio de mídia, eu vou perder se eu fizer aquilo? Mas não Entre está na isso hora de não ver e as coisas aquilo. politicamente, mas humanitariamente. Sabe? Não está na hora. Não é possível. Eu temo que uma das características mais menos sensíveis do, dos políticos quando eles ficam frente a essas escolhas é o coração. Eles geralmente pensam no bolso eleitoral e não no coração, né? Infelizmente. Infelizmente, e isso daí parece que não escolhe língua nem lugar geográfico, né? Todos. É verdade. Então, de algum modo, eu temo que uma posição como essa, porque isso levaria a uma radicalização condenatória de Israel, eficiente, e levaria aí sim a uma situação que é, como a linguagem diplomática faz, uma situação de fato consumado. Israel, a partir daí, estaria negando uma ordem do Conselho de Segurança e enfrentando as consequências que podem ser, inclusive, a mandar tropas da ONU para poder, porque isso o Conselho de Segurança tem poder para fazer, né? Para conter esse processo, né? O que nós temos visto, Kurt,
E eu acho que esse é o ponto mais impressionante. A diplomacia norte-americana, vamos ser sinceros, a diplomacia norte-americana tem sido muito eficiente em pedir ajuda, inclusive para a diplomacia chinesa, para segurar a escalada da guerra. Em outras palavras, no modus operandi disso, a diplomacia chinesa pressiona o Irã a conter seus excessos e não atacar Israel de forma nenhuma, não replicar, para não piorar o quadro. Essa eficiência da diplomacia norte-americana com China, com Irã, não consegue romper o muro de silêncio imposto por Netanyahu. A pergunta que nós temos que fazer é por que Netanyahu consegue isso? E a resposta é a mesma. Porque faz parte da sobrevivência política dele. Ele sabe perfeitamente que o dia que ele aceitar o cessar-fogo, que o dia que ele, de alguma forma, retirar as tropas de Israel, ou pelo menos contê-las, ele vai ser julgado politicamente pelo que aconteceu no 7 de outubro. Eu insisto sempre nisso. A memória da cultura política israelense é implacável. Quem tiver alguma dúvida, assiste o filme Golda, está aí em todos os streamings para ser visto. Golda Meir era um ícone da política israelense e foi julgado exatamente pelo Yom Kippur, que foi uma situação semelhante a essa, em que as forças de segurança israelense não prestaram atenção nas ameaças. Vale a pena ver o filme. Boa dica do professor. Porque ele mostra exatamente o risco desse processo. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, sempre muito bom, uma aula, como sempre. Obrigado por nos atender prontamente, um abraço para o senhor, boa noite. Boa noite a vocês e obrigado. E olha, que essa situação tenha, como disse o coach o Tales, que o humanitário pese, que essa situação, que nós não tratemos de novo de uma situação como essa. Boa noite.